Salve galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos voltar finalmente com coletivas. Coletivas, e hoje a gente vai ouvir um pouquinho da apresentação do técnico Rogério Ceni. Olha, gostei da coletiva, hein? Gostei da coletiva, bastante bem-humorado, Rogério Ceni. Cara, é impressionante, assim. Já passa uma mensagem diferente. Já passa uma mensagem totalmente diferente. Assim, é um Rogério que eu acho que a gente nunca viu. É uma versão do Rogério Ceni que a gente nunca viu. E a mim já me passou uma mensagem muito positiva, tá? Então fica aqui o convite aberto para você, torcedor do Bahia e torcedor fã do Rogério Ceni, por que não? Né? Você que gosta do Rogério Ceni, dá uma segurada, dá uma aguardada, tá? A gente vai ouvir um pouquinho, o início, né, da coletiva. É uma coletiva bem longa, então ouvir o início da coletiva pelo menos. E, cara, assim, não tem muito o que repercutir do que ele vai falar, assim, é mais a postura. Eu queria ouvir com vocês, para vocês sentirem a postura do Rogério Ceni. Ele passa uma mensagem muito diferente de tudo que a gente já viu do Rogério como treinador. De verdade, assim, o feeling que eu tive foi muito diferente. Acho que vai ser um trabalho muito bacana, tá? E para mim já inicia. É como eu citei até quando eu vi a primeira coletiva do Dorival no São Paulo, já me passou uma mensagem diferente, de uma postura diferente. E o Rogério já passa essa postura logo na chegada no Bahia, tá? Então vamos embora. Primeiramente, deixar os créditos ao Globoesporte.com. A gente vai passar por algumas notícias esportivas, iniciando com seleção brasileira, definido o time que vai encarar o Peru, tá? Então aqui, provavelmente, tá? Isso pode mudar. É muito provável que entre em campo com Ederson mais uma vez, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Casemiro, que teve um pouquinho mais de liberdade, ele mesmo ficou feliz com isso, o Diniz gostou da atuação, Bruno Guimarães, que é o cara de confiança do Diniz, Neymar, obviamente, deve jogar mais uma partida de 90 minutos, Rafinha, que fez um partidaço contra a Bolívia, Rodrigo também, que arrebentou contra a Bolívia, e o Richarlison, né? E eu acho que o Richarlison, primeiro, eu confesso a vocês, eu gostei do jogo do Richarlison. É óbvio que ele é um cara, não adianta você ter um 9 e ele fazia um papel que fez o Gabriel Jesus na Copa, né? Muita gente critica o Gabriel Jesus na Copa de 18, mas ali a crítica deveria ter sido dirigida ao Tite e não ao Gabriel Jesus, que apenas estava cumprindo o papel tático estabelecido pelo professor. É óbvio que a gente, quando fala em camisa 9, o principal atributo é pôr a bola para a rede. Então não adianta falar assim, jogou bem. Não, o que se espera de um camisa 9 é pôr a bola para a rede. Não adianta se ele se mexe, se ele se movimenta. Mas a gente tem que contextualizar, né? Um jogador como o Richarlison, um jogador de área, ele tem esse papel também de chamar a marcação, de sair da área, chamar a marcação e abrir os espaços para os atletas que foram marcando. O próprio Rafinha, o Rodrigo, o Neymar. Então acho que ele teve uma participação importante. Não foi um partidaço, não vou ficar aqui também de demagogia, né? Ele teve uma participação importante, na minha opinião, no primeiro jogo contra a Bolívia. E eu acho que o Diniz vai apostar mais uma vez nisso. Talvez fazendo alguns ajustes, algumas correções, para que ele se movimente dentro de campo de uma forma a potencializar as suas características. Ele que trabalha com o Cano, por exemplo, né? Que muita gente pensa que o Cano é um cara muito fixo, né? E a mesma coisa que a gente pensa no Richarlison, logo já vem a cabeça, um cara fica fixo na área. E não é bem assim. Nos times do Diniz não é bem assim, não. Inclusive no jogo contra o Olímpia, o Cano que estava fazendo esse trabalho de recomposição no time do Fluminense, né? Ele estava recompondo mais que, por exemplo, o John Kennedy. Então, o Richarlison vai ter essa movimentação e eu acho que o Diniz vai conseguir potencializar essa característica do Richarlison e estou muito na torcida para que saia o gol dele contra o time do Peru. Acho que vai rolar. Acho que vai rolar. Eu jogo boas vibrações, né? Ouvi muitas críticas ao Richarlison de que não é tudo isso. Eu acho que, cara, também longe de se equiparar ao Ronaldo fenômeno, longe de se equiparar a um Luiz Adriano, a um Alexandre Pato. Acho que esses caras, eles eram mais. Luiz Adriano, não. O, não é o Luiz Adriano, como é que é o nome dele?
Luiz Fabiano, né? O glorioso. Luiz Fabiano, não é Luiz Adriano. Luiz Adriano é o centroavante do Internacional, né? Luiz Fabiano, longe de ser que acho que o Luiz Fabiano ainda é melhor. Eu acho que Adriano Imperador, o Richarlison tem as suas características e eu acho que ele é um cara de um pouquinho mais de mobilidade, né? Peca um pouco mais na finalização, mas ele é um pouco cara com um pouquinho mais de mobilidade do que essa característica de ser matador, né? Esses atletas que eu citei, eles tinham muita mobilidade e eram matadores. O Richarlison tem a qualidade da mobilidade, mas ele de longe é um cara matador, né? Matador, mas decisivo mesmo. Eu acho que o Diniz quer recuperar essa característica nele, né? Que já foi decisivo. Ele já foi decisivo. Né? Agora, claramente, passa por uma situação de. E aí, cara, assim, eu vejo muita gente falar, ele não é tudo isso, né? Nunca achei ele um grande jogador. E eu acho que de fato não é. Mas ele é um cara que, poxa, ele. Antes de mais, você precisa ter um cara bom de bola, não é um fora de série, mas você precisa ter um cara bom de bola e bom de grupo. Muita gente já prefere ter um Ronaldo, não, um Romário, né? Cara mais vaidoso tal. Mas, cara, não temos um Romário à disposição, né? No futebol brasileiro. Temos sim um Richarlison. E se a gente pensar em camisa nova, quem também que está se destacando para jogar na seleção brasileira, né? Ah, você pode ter pensado, pô, o Gabigol. Gabigol não é destaque hoje. Poderia ser, mas hoje ele não é. Pedro também não é destaque hoje. Então, assim, é importante a gente olhar e falar, cara, talvez vale rodar, vale experimentar outros atletas? Sim. Eu acho que essa partida contra o Peru é a derradeira para o Richarlison. É a derradeira para o Richarlison. Não que o Diniz vai queimar o cara, não vai preservar o cara, não vai tentar linda. Mas é porque assim, a fila anda, né? A fila anda. Sou um novo treinador, eu preciso fazer meus experimentos, preciso testar outros jogadores, até porque ele convocou muitos atacantes. Ele vai experimentar outros jogadores, outros atletas. Então acho que essa é a última chance do Richarlison. Ele pode até se mexer bem, se movimentar bem, mas o Diniz, imagino eu, que não é uma questão de blindar ou de não preservar, de queimar. Ele vai conversar com o atleta e falar, cara, assim, vou rodar o elenco, eu preciso testar, né? Se faz necessário, mas não que você vai perder espaço. Acho que vai ser mais ou menos isso, tá? E eu tô torcendo. Acho que vai ter um. O Diniz tem essa capacidade, né? De se relacionar bem com os atletas. Deve ter dado uma moral, uma confiança pro Richarlison. Torço muito. Tô jogando boas vibes, tá? Boas vibrações. Enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque agora o adversário tem um pouquinho mais de qualidade. Então ficou naquela expectativa. Pô, foi um jogo legal contra a Bolívia? Foi. Foi um jogo legal, mas era a Bolívia. Agora é o Peru. Um pouquinho mais de qualidade, duelos um pouco mais duros, é um adversário que chega mais duro mesmo, que bate um pouquinho mais. Vamos ver como é que se comporta o time do Diniz, que vai deixar espaço para os peruanos contra-atacarem e devem explorar talvez essa fragilidade, né? Essa fragilidade. Enfim, vamos aguardar, vamos assistir, vamos acompanhar e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais desse jogo entre Peru e Brasil, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, hein? Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Bom, se a gente está falando de Copa do Mundo, vamos falar de Olimpíadas. O Egito quer construir uma cidade de 247 bilhões, cara, para sediar os Jogos Olímpicos de 2036. Sonha em ser o primeiro do continente africano a receber o evento. O país pretende investir 40 bilhões de libras, que é aproximadamente 247 bilhões de reais, na criação de uma cidade voltada ao esporte, em busca do sonho de receber uma edição das Olimpíadas. A candidatura oficial do país ainda não foi sequer formalizada, mas as obras seguem a todo vapor desde 2015. Olha, eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. E não fazer um bagulho às pressas, né? Se a gente se recordar aí do Brasil, foi muito legal o evento. Eu confesso a vocês que eu compareci.
foi muito legal, organização show, as arenas eram espetaculares, mas o que teve de desvio de dinheiro, construção às pressas, teve obras que sequer, obras de infraestrutura, né? Porque o maior motivo, a maior justificativa para você sediar um jogo, um evento dessa magnitude é o quê? É a infraestrutura que você vai prover para a população, fora as instalações esportivas que vão ser utilizadas pela população, né? E muitas das obras sequer foram finalizadas, né? Isso eu estou falando de Olimpíadas e também de Copa do Mundo. Enfim, isso é outra história, né? Obras que ficam atrasadas, aí tem que injetar mais dinheiro para acelerar, e é aquela velha história, né? Aquela velha história do superfaturamento, tá? Enfim, o projeto correto é isso. Não sei quanto que estão desviando de dinheiro lá, né? Não é esse o ponto que eu quero chegar. Começaram a construir agora com a ambição de sediar os Jogos Olímpicos de 2036. São 13 anos aí, ou seja, né? Se você quer começar um projeto dessa magnitude, tem que ser agora. Tem que ser agora. Imagino eu. Imagino eu. Vamos ver se vai acontecer. Tá aqui o mapa do projeto extremamente audacioso. Tá? A possível cidade olímpica, que fica na nova capital administrativa, ainda não tem nome definido e está sendo construída em uma área de quase 2 milhões de metros quadrados, a aproximadamente 48 quilômetros da capital Cairo. O audacioso complexo esportivo conta com o que há de mais moderno em termos tecnológicos para receber cerca de 6,5 milhões de espectadores e já possui inclusive uma arena coberta para 7.500 pessoas, que foi palco do Mundial de Handball de 2021. Eles estão investindo muita grana, né, para ter o que tem de mais tecnológico hoje, né? Mas em 2036, o que é tecnológico hoje, em 2036 vai estar defasado, né? Isso é só umas aspas. Então espero que eles, nessa ambição, vão construir novas arenas, né? Vão construir novas instalações que deixem espaço também para os upgrades que vão ser necessários, porque, vamos combinar, em 2036 a situação, a tecnologia vai estar, digamos assim, um pouquinho mais avançada, né? Um pouquinho, são mais de 10 anos. São mais de 10 anos. Enfim, gente, vamos. Projeto desenvolvido por uma empresa chinesa, prevê também um estádio de futebol, um ginásio coberto, um parque aquático, complexo de tênis, squash, equitação, tiro, entre outras modalidades. Além das instalações esportivas, os egípcios também apostam também na construção de uma estrutura completa de serviços para atletas e turistas, como hospitais de medicina esportiva, hotéis, um teatro ao ar livre, shoppings, centro comercial. Então parece que vai ficar tudo ali, né? Parece que vai ficar tudo ali no meio. Tudo no miolo ali, tudo junto. Seria interessante se acontecesse, né? Se conseguissem colocar. Porque se a gente, quando a gente olha para Jogos Olímpicos, existe o complexo olímpico principal, né? Onde as arenas são mais próximas. Tem uma arena olímpica, né? Onde tem a pista, o estádio olímpico, né? Normalmente onde tem a pista de atletismo. Tem um outro estádio que acontece em outros jogos. E aí tem os ginásios, onde acontecem as lutas, né? As lutas olímpicas, jogos de handball, de basquetebol. Tem que ter uma arena de tênis. Normalmente se constrói uma arena de tênis também. Tem que ter arenas para ginásios, né? Para jogo de squash, esse tipo de coisa, né? Então, e assim, e tem a parte da natação, tem a parte da canoagem, né? Então, assim, existe um grupo de esportes que acontecem em uma região. E aí, normalmente, outras regiões. A vela, por exemplo, vai para uma região mais afastada, próxima ao litoral, às vezes é outra cidade. Então, se tudo puder ficar concentrado num lugar só, todo mundo consegue ver várias modalidades no mesmo dia, né? Você não precisa viajar, você fica ali, você precisa viajar dentro do complexo olímpico, né? Vai precisar de ônibus, que é um negócio que será gigantesco se de fato acontecer, né? Mas seria interessante se fosse possível, né? Ter hotéis, hospitais, shopping center, então todo mundo fica ali, né?
Fica ali, no dia seguinte você já se prepara para ver mais uma sequência de jogos. Bom, aqui, 3 candidaturas foram submetidas oficialmente para os Jogos de 2036. Nusantara, na Indonésia, Istambul, na Turquia, e uma multicandidatura de cidades no México. Hungria, Índia, China, Itália, Canadá, Dinamarca e Catar também são cotados como sede. Então tem 3 candidaturas oficiais e pode vir mais uma penca aqui, né? Pode vir mais uma galera. Fora o Egito, né? Fora mais do Egito. Então, vamos ver, tá? Cidade do Cabo e Cairo já foram candidatas a sedes olímpica em 2004 e 2008. 2004 foi em 2008, eu sei que foi na China, né? Foi em Pequim. Agora 2004, onde é que foi 2000? 2000 foi em Sydney, na Austrália. Caraca, 2004 eu não tô lembrando onde foram os Jogos Olímpicos de 2004. Me deu um apagão. O que tem de relevância nisso? Nenhuma. Eu só quero tentar me lembrar. Pô, agora eu vou procurar. Deixa eu seguir o jogo, vai. Caramba, eu tô perdendo muito tempo aqui. 2004. Não, agora é só pra. Gente, eu preciso dessa informação. Não vai mudar nada na vida de ninguém. Atenas. Foi Atenas. Foi a volta às origens, é verdade. É verdade. 2000 foi Sydney, 2004 Atenas, 2008 foi China, né? 2012 Londres, 2016 Rio de Janeiro. E é isso, né? E é isso. 2016 Rio de Janeiro. 2020, na verdade foi 2021, né? Por causa da pandemia, aconteceu em Tóquio, né? E a próxima será em Paris. Tá bom, vamos pular, vai, chega. Já me delonguei demais aqui. Bom, vamos. Notícia aqui do Espião Estatístico, tá? Por Victor Gama, Rio de Janeiro. Nenhum treinador completou uma temporada à frente do Atlético Paranaense nos pontos corridos. A lista mostra quem foram os últimos técnicos que fecharam o ano em cada time da Série A. Vadão pelo Bahia em 2004 e Luxemburgo pelo Flamengo em 2011 completam o pódio. Vamos lá? O torcedor do Atlético Paranaense não vivenciou essa situação na era dos pontos corridos, iniciados em 2003. Nos últimos 20 anos, o Furacão teve pelo menos 2 treinadores efetivos em um ano, tá? Então o Wesley Carvalho, que é o atual treinador, e na teoria ainda interino, né? Ele segue como técnico após a saída do Paulo Turra. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui. Última temporada completa à frente de uma equipe no atual Brasileirão. Tá? Então aqui teve Vadão no Bahia, 2004, né? Iniciou em 11 de janeiro de 2004 e terminou em dezembro, né? Vanderlei Luxemburgo no Flamengo, Goiás, 2012, Oswaldo de Oliveira, Cuca, Jorginho, Abel Braga, Fábio Carille, 2017, Anderson Moreira, Itamar Schulli, Odair Helman, Internacional, Jorge Sampaoli no Santos, Renato Gaúcho, Maurício Barbieri Bragantino. 2021 foi o ano da final da Sul-Americana, né, para o Bragantino, se eu não me engano. São Paulo, Rogério Ceni, né? E aqui Abel Ferreira, né? Uma longa longevidade ainda não acabou. Juan Pablo Vojvoda da mesma coisa, né? Ainda não acabou o ciclo tanto do Abel Ferreira e aqui, ó, Abel começou em novembro de 2020. Estamos perto de 3 anos, hein? Estamos em setembro. O Abel Ferreira vai completar 3 anos como treinador do Palmeiras. Consecutivo, cara, talvez seja um recorde, hein? E o rendimento dele é altíssimo, né? Tem alguém que tem um rendimento semelhante? O Abel tem 65% de aproveitamento. Eu acho que quem chega perto é o Anderson Moreira no Goiás em 2012. O Vojvoda tem 56%. O vínculo que começou em maio de 2021. O Vojvoda já faz mais de 2 anos, tá? Muito legal, cara. Muito legal. E você vê que hoje são duas equipes que, dentro dos seus próprios eixos, são destaques. Então, o Palmeiras no eixo Rio-São Paulo é um destaque, né?
É um destaque, não é o maior destaque, é uma das equipes de destaque, junto com o Flamengo, aí sim, talvez os maiores destaques do eixo Rio-São Paulo. No eixo ali da região nordestina, o Fortaleza talvez sim seja a equipe referência hoje. E tem à frente um técnico de muita longevidade, que é o Juan Pablo Vojvoda, tá? Vamos embora. Camisa nova do Botafogo. Então, eu sempre gosto de trazer as camisas novas para fazer aquele convite para o torcedor. Aliás, que bela camisa, né? Aliás, se quiserem enviar para a gente, fica aqui o nosso profundo agradecimento. Uma bela camisa, cara. Pô, você deve estar falando, pô, mas toda vez você traz uma camisa, mostra uma notícia de uma camisa e fala que é uma bela camisa. Pô, não tenho culpa, cara. Eu sou tarado por camisa de futebol, com todo respeito. Eu gosto muito, né? E uma bela camisa. Eu trago aqui justamente pro torcedor já começar a guardar dinheiro, cara. Já começar a guardar dinheiro, porque vamos combinar, né? Essa camisa do Botafogo é qualquer parada. Não dá para jogar num jogo de manhã às 11 horas da manhã, mas os jogos são normalmente à noite. Cara, uma bela camisa, tá? Uma bela camisa. Aqui o Rafael Veiga, eleito craque do Brasileirão em agosto, conseguiu quebrar a hegemonia do Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares reinava absoluto, né? Ganhando os títulos de craque do mês, craque do mês, craque do mês. O Veiga conseguiu quebrar essa hegemonia, tá? Apenas a nível de curiosidade. Claro que é importante contextualizar que o Tiquinho Soares se lesionou, deve voltar. Essa pausa da FIFA deve estar fazendo muito bem para o Tiquinho se recuperar, se recondicionar, recuperar confiança. Deve voltar forte, tá? Vasco da Gama firmou o compromisso com as organizadas para liberar São Januário. Veja o que diz o acordo. Tá? No documento assinado, os representantes das torcidas organizadas se comprometeram ao cumprimento das normas vigentes expedidas pelas autoridades públicas: respeito, igualdade, inclusão, transparência, não violência, preservação da história, dos ideais, do patrimônio e das conquistas do Vasco da Gama. Então, deve estar perto de ser liberado, tá? Gente, isso gera, obviamente, sentimentos, manifestações contundentes. E eu falei aqui, cara, eu já falei mais de uma vez, eu concordo com tudo que todo mundo fala. O que eu pontuo é qual que foi o estopim para isso acontecer. Eu concordo com tudo que todo mundo fala. Eu nunca neguei aqui. Pô, tem um certo tom de preconceito na nota do procurador que fez do Ministério Público, que, enfim, ó, eu concordo com tudo. Eu concordo com tudo, mas o ponto é, São Januário estava liberado, certo? Aconteceu um evento que foi encabeçado pelo fervor do torcedor, de alguns torcedores, perdão, e isso levou a uma série de desdobramentos que até hoje o Vasco cumpriu a sua punição esportiva, mas segue interditado. Porque houve um estopim. Esse é o ponto, cara. Deram razão pro cara. Tá errado? Eu acho que tá errado. Eu volto a repetir. Desde que eu comecei a falar isso, eu concordo com o que todo mundo vem falando sobre essa questão de São Januário. Eu concordo. Agora sim, houve um estopim, né? Houve um estopim. Se não tivesse acontecido nada, se o torcedor, alguns torcedores, né, aqueles vândalos, tivessem pensado no bem-estar do clube, São Januário estaria liberado até hoje. Né? Então, foi necessário um estopim. E aí, o Ministério Público, você pode concordar ou não com a decisão. Eu discordo. Eu volto a repetir, eu discordo, mas o Ministério Público não quer se responsabilizar por qualquer cidadão que for lesado. Ah, eles são incompetentes? Sim, isso é um atestado da incompetência. Eles estão atestando, né? Tem gente que fala isso como forma de tentar minimizar, né? Acho que tá provocando, sei lá. Não, isso o fato de assinar isso é um atestado da incompetência. Eles sabem que não dão conta. Eles sabem, mas deram motivos. Lamentavelmente deram motivos. Então, assim, independente se está certo ou errado a decisão, eu acho que está errado. Agora, houve um estopim. Né? Houve um estopim. Eu acho que agora fica um aprendizado. Você acha que alguém vai aprender alguma coisa? Não vai.
tá? Não vai. Mas houve um aprendizado de que, olha, tem gente que está precisando só de um motivo para manter São Januário interditado. Então, é aquela velha história, tá? É aquela velha história. Aí, o torcedor vai lá, faz o protesto, assiste o jogo na porta de São Januário para mostrar que é tranquilo, que é seguro. Gente, isso é muito bonito. Eu volto a repetir, isso é muito bonito. Mas o que acontece hoje, vou falar mais uma vez, antes que dizem, não, eu concordo com tudo que todo mundo está falando. Eu acho um absurdo, eu acho que tem um viés de preconceito e tudo mais. Ok. Mas houve um estopim para isso acontecer. É esse que eu questiono. É esse que eu questiono. Questiono também a decisão do Ministério Público? Questiono também. Mas o Ministério Público não teve, as forças, as autoridades não tiveram competência para parar o que aconteceu ali. Eles não tiveram competência para parar o que aconteceu ali naquela noite. E ao ver que não tinham capacidade de fazer isso, é um atestado de incompetência? Sim, é um atestado de incompetência. Nós não vamos nos responsabilizar porque a gente sabe que não vai chegar uma força policial ali capaz de parar qualquer tipo de desdobramentos que possam acontecer em virtude de uma atitude fervorosa do torcedor. Tá certo ou não? Eu discordo. Porque todos esses anos sempre aconteceu o jogo lá, houveram seus problemas sim, mas sempre é tranquilo. Eu concordo. Eu concordo com isso. Mas, né? Eu acho que agora fica uma lição. Espero que tenha ficado uma lição, né? Eu espero, mas vamos ver. Torço para que seja liberado logo. Torço para que seja liberado, tipo, amanhã. Amanhã. Eu torço mesmo. Espero que aconteça. O torcedor está ávido e desesperado para voltar a São Januário e o time está desesperado para receber o torcedor. Eu estou desesperado para ver o jogo do Vasco em São Januário também. Mas, eu falei, não estou entrando no mérito de avaliar a decisão, se há preconceito, se não há. Eu acho que tem também. Mas, cara, eu não estou entrando nesse mérito. O que eu olho é assim, qual que foi o estopim? Né? Qual que foi o estopim? Deram motivos. Esse que é o problema. Tem coisas que você não pode dar motivos. Né? Vamos embora. Vamos com o presidente Júlio Casares, vai tentar segurar o Lucas para a próxima temporada e anuncia candidatura à reeleição, né? O Júlio Casares também tá de brincadeira, né? Isso aqui todo mundo já sabia, né? Não precisava nem ter feito nada. Mas enfim, parece a Leila Pereira, né? A Leila Pereira no Palmeiras não tem nem oposição e ela faz ali, né? Aquele evento da candidatura, entrega panfletinho. Ela já deu entrevista falando que, me falaram que não precisava, mas eu fiz questão de fazer, né, cara? Todo mundo sabe o que vai acontecer, que ele vai ser reeleito. É a mesma coisa a Leila Pereira. Ela fica, vai ter reeleição? Veja bem, todo mundo sabe o que vai acontecer, sabe que ela vai ganhar, não vai ter oposição e aí vai fazer um evento ali de anúncio. Gente, não precisa para que gastar dinheiro com essa. Eu entendo, né? E eu entendo, é necessário fazer, porque você precisa ter o contato com o associado, né? Com a galera que vota, você precisa ter esse contato, os caras se sentirem parte da parada, eu entendo, mas todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer. Enfim. O anúncio veio nesta segunda-feira, por intermédio do presidente Júlio Casares, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura. O dirigente ainda assegurou publicamente que disputará a reeleição no fim do ano, tá? Isso aqui foi sobre o Lucas. Vamos trabalhar e fazer todo o esforço para que ele continue. Vamos tentar fazer. A estratégia é estabelecer uma linha de ação. Vejo que ele está feliz, que essa felicidade seja multiplicada com uma proposta. Eu falei aqui, acho que a permanência do Lucas ela é possível. Eu acho que ela é possível a permanência do Lucas. Ele vem demonstrando um carinho, um afeto gigantesco pela camisa tricolor. Eu acho que voltar trouxe um mix de emoções, sentimentos nostálgicos,
inclusive com ele chorando após a eliminação na Sul-Americana, aquilo me mostrou que é um personagem que ele veio para viver até o último, assim, o limite da emoção. Ele tá vivendo o limite da emoção. Eu acho que ele tá vendo o filme passar e tá tendo um sentimento de nostalgia absurdo, né? E eu acho que isso pode favorecer, de repente, numa tentativa de renovação com o Lucas. Eu acho, se de repente não aparece uma proposta legal, ele vai olhar e falar, pô, o Messi está se divertindo nos Estados Unidos, sabe? Eu tô me divertindo aqui no São Paulo. Pô, é mais dinheiro, mas, cara, do que vale tanto dinheiro se eu não me divertir, né? Se eu não degustar isso aqui, se eu não vivenciar isso até o último, né? Até o último, até o limite, né? Então talvez ele passe por essa reflexão e eu acho que talvez aconteça, tá? Para finalizar, vamos com esporte, gente. Que é isso, cara? Que é isso, hein? Os caras estavam ali, topo da tabela, né? E, cara, no momento o time está em segundo lugar na Série B, mas não vence há 5 jogos e vive relação instável com a torcida. Atacante Wagner Love fez um pronunciamento junto a outros jogadores. Olha isso aqui, cara. Pô, assim, eu não sei se vocês acham isso legal, mas eu acho isso constrangedor, cara. Eu acho isso constrangedor. Parece que a galera tá fazendo greve, né? Parece que a galera tá fazendo greve. Mas, vambora, vamos ler as palavras do Wagner Love. É, aqui, né? Junto com outros jogadores do esporte na tarde dessa segunda-feira, em que pede apoio da torcida nas 11 decisões que o Leão terá pela frente na Série B e também manda recado firme para quem não quiser. Aqui está a maioria dos jogadores do nosso elenco. Hoje tivemos uma reunião incrível com todos os membros da diretoria, funcionários do CT, nós jogadores e comissão técnica. E a gente queria passar para vocês isso, que aqui nosso ambiente é muito bom, muito tranquilo. A gente trabalha muito para as coisas darem certo. Aqui, daqui para o final do ano são 11 jogos, 11 decisões e a gente quer fazer de tudo para colocar o esporte no seu devido lugar, que é a Série A. Não adianta alguns meios de comunicação, da imprensa ou torcedores quererem vir fazer algo para estragar nosso ambiente, nosso trabalho, que não vão conseguir. A gente está muito focado no que a gente quer. Tem torcedores que vão apoiar e aqueles que não quiserem podem ficar nas suas casas, que a gente sempre vai fazer o nosso melhor para conquistar os resultados esportivos. Primeiramente, assim, eu acho que a cena é um tanto constrangedora, mas eu elogio. Eu elogio a postura do Wagner Love de. Eu só acho desnecessário essa galera aqui, porque, pô, aí, ó, fica um olhando pra baixo, sabe? Aqui, esse aqui com cara de desanimado. Esse aqui tá, pô, parece que não tá entendendo o que tá acontecendo. Por isso que eu não. Às vezes eu acho constrangedor, né? Mas eu acho que o Wagner Love é um dos líderes desse elenco. Ele chamou a responsabilidade. Eu acho que ele tem que dar a cara a tapa mesmo. Eu acho que muitos torcedores querem ver o personagem, um atleta, chamar essa responsabilidade, né? Às vezes é isso que falta. Agora, eu acho que isso não agrega, cara. Eu acho que isso não agrega porque, assim, se já tem. Se a galera já tá criticando, um pronunciamento, você sobe a cobrança lá no teto, cara. Você sobe, a cobrança vai lá no teto, ela estoura o teto do estádio, né? Então, assim, o estádio tem o teto, né? Ali, a Ilha do Retiro, coisa linda, maravilhosa, não tem teto, né? Isso é modo de dizer, tá, gente? Então tem o teto do estádio. Os caras acabaram de jogar a pressão no teto do estádio. Passou do teto do estádio, né? Então, se nessas 11 finais já empatar a primeira final, aí a casa, o teto vem abaixo. Por isso que, pô, já tá ruim a situação. Esse tipo de pronunciamento eu acho legal porque o cara dá cara tava, mas ele joga uma pressão, cara, assim, absurda pro time, né? Porque agora o time vai ter que corresponder. Porque todo mundo foi lá, fez cara feia, fez cara de mal. Agora o torcedor, muitos vão falar assim: pô, tá bom.
Vocês querem tranquilidade? Vocês querem paz? Foi todo mundo lá, parecia uma milícia, né? Parecia uma milícia, todo mundo apareceu bonitinho, então tá bom. Próximo jogo, nós vamos esperar. Empatou? Acabou, cara. Você acabou de derrubar o teto do estádio. Isso é o modo de dizer, tá, gente? Acabou de derrubar tudo, o teto da casa. Por isso que eu acho perigoso essa parada. Acho legal ele se manifestar, se pronunciar. Tem que tomar, ele tem que chamar essa responsabilidade mesmo. Mas, gente, você está colocando uma pressão desnecessária. Se já tem uma pressão, você colocou mais pressão. Porque você fala que o ambiente é bom, mas você acaba de dizer que a pressão de fora está atrapalhando. Ou não? Ou eu estou ficando maluco? Né? Aqui, ó. Reunião incrível. O nosso ambiente é muito bom, muito tranquilo. E aí ele fala, não adianta alguns meios de comunicação, imprensa e torcedores quererem vir fazer algo para estragar nosso ambiente, né? Nosso trabalho, que não vai conseguir. Então, assim, o ambiente é bom, mas aparentemente essa pressão de fora está influenciando. Caso contrário, ele não teria feito esse pronunciamento. Então, assim, você compra uma briga desnecessária com, como ele mesmo cita, com a imprensa, com alguns torcedores, influências no caso, né? Você coloca uma pressão desnecessária agora que a cobrança vai vir do tamanho desse pronunciamento que aconteceu. E eu volto a repetir, muitos torcedores vão assim, tá bom, você quer a sua tranquilidade? Então, são 11 finais, a primeira final a gente vai cobrar, eu quero ver o que vai acontecer. Né? E aí empata ou perde, aí não adianta vir fazer mais nenhum pronunciamento. Esse que é o ruim, sabe? A coisa pô, dar uma coletiva, pega o treinador do lado, né, o dirigente, falou, pô, gente, vamos junto, vamos jogar junto, vamos encher o estádio, a gente falta pouco para voltar para a Série A, que é onde a gente tem que estar, né? E aí, não, como eu falei, cara, assim, parece uma milícia, né? Parece uma milícia, com todo respeito, parece uma milícia, né? Parecendo de alguma forma a imagem, né? A imagem, não o tom das palavras, mas a imagem, meio que querendo intimidar, né? Não sei, cara, pode ser uma estratégia perigosa, mas enfim, né? Mas enfim, era o que ali eles acharam que era o correto fazer. Não vou julgar. Eu repito, acho legal você tomar essa atitude de chamar a responsabilidade. Agora, se a pressão de fora já é grande e aparentemente já está influenciando internamente, você acabou de colocar uma pressão absurda. Você jogou o sarrafo lá no alto, né? No salto com vara, você acabou de pôr o sarrafo ali na marca do recorde olímpico. Você vai conseguir passar essa marca? Né? Esse que é o problema. Vambora, vai. Vamos ver um trechinho aqui da coletiva do Rogério Ceni. Então, o nosso velho convite, tá? TV Bahia, canal oficial do Bahia no YouTube, tá? Então, aquele nosso velho convite para você se inscrever. Opa, perdão. E para você curtir o vídeo. Sempre assim, já se inscreve agora, já curte o vídeo agora. Não precisa ouvir, curte agora. Porque depois, se você não gostar, é só você descurtir. Então já deixa a curtida, já deixa a inscrição. Eu sempre falo aqui, deixar uma moral, tá? Pra galera da TV, não só do Bahia, mas de todos os clubes. E vambora, vai sem mais delongas, que eu já tô falando demais. Eu vou voltar só um pouquinho, só pra Rogério Ceni fazendo piadinha, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só pra você ver a piadinha que ele vai fazer. Tá engraçadinho, Rogério Ceni. Vocês têm alguma pergunta? Boa tarde, Rogério. Boa Seja tarde. bem-vindo ao Bahia, à Bahia. O Cadu até soltou um pouquinho do spoiler, né? Mas a gente vai lembrar do Benjamin Beck no dia 29 de julho. Chegou a citar que o seu nome poderia ser um dos postulantes a ocupar o cargo do Bahia como treinador. Como é que foi essa negociação? Começou a partir de quando? E também a sua expectativa aqui no Tricolor. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade especial na minha vida, né? O Bahia por si só, pela sua grandeza, pela sua história, seus títulos, em conjunto com o Grupo City, eu acho que talvez seja a melhor oportunidade de trabalho com um treinador no país. Então eu venho aqui pela tradição do clube,
pela história do clube e pela oportunidade da junção dessas duas marcas, né? Então esse é o principal para mim. A sua pergunta, quando começou? Quarta-feira à noite. Antes disso, vocês citaram essa notícia de não sei quanto tempo atrás, mas eu nunca tive contato com ninguém. Aliás, fui conhecer o Cadu aqui agora no domingo e falei pela primeira vez no telefone com ele na quarta-feira à noite. Eu estava lá no Mato Grosso, na fazenda, e recebi a ligação na quarta-feira à noite e nós, de madrugada, de sexta para sábado, nós já tínhamos tudo certo. O Uri e o Fran aí acertaram tudo pra gente e nós já encaminhamos a vinda para cá. Domingo já era uma programação, né, a folga, né, do domingo dos atletas, o que eu acho que era necessário para a gente começar o trabalho no dia de hoje. Bom, vamos lá. Você vê que ele já começa com uma piadinha. E antes até da coletiva, tem a apresentação dele, né? Ele ganha a camiseta que tá aí do lado, né? Ele todo feliz, né? Diz que foi, inclusive, a primeira opção dele, né? Assim, o Rogério foi a nossa primeira opção. E o Rogério fala, foi a minha primeira opção também. Então, cara, assim, ele já... Uma chegada bastante bem-humorada, fazendo piadinha. O torcedor que acompanha o Rogério Ceni, eu sou um admirador do trabalho do Rogério Ceni, mas não acompanho, não me recordo de todas as apresentações do Rogério. Lembro vagamente da primeira passagem do São Paulo, lembro vagamente do Fortaleza, lembro vagamente do Flamengo, e em nenhuma dessas, do Cruzeiro também, e em nenhuma dessas apresentações a gente viu um Rogério com tanto bom humor, cara. Com tanto bom humor. Isso eu acho que é um recado importante para mim. Isso é um recado importante. Porque o Rogério Ceni é um cara que ele é tido como um cara marrento, né? Um cara que para se relacionar com pessoas, ele é um cara difícil, e não porque ele é um cara que não gosta das relações humanas. É porque ele é um cara ficcionado pelo trabalho. E eu sempre falo aqui, eu acho que o Rogério Ceni fica, pô, cara, vamos trabalhar, vamos ficar perdendo tempo com esse lenga-lenga, com esse mimimi, vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Esquece isso. Eu acho que ele é um cara que tem esse pensamento, assim, cara, da vivência que ele teve também, né? Cara, em vez de ficar lamentando, em vez de ficar chorando, esperando alguém passar a mão na minha cabeça, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para eu melhorar. Eu só vou ser melhor se eu trabalhar. Não adianta vir alguém falar, Rogério, você errou, né? Você cometeu um erro aqui, você cometeu um frango. Não, eu vou trabalhar, eu não vou errar mais. Ou eu vou minimizar o erro. Ele é um cara que eu acho que tem muito dessa postura, né? E isso, só que, cara, como treinador, você é um como goleiro, você é uma coisa, você é um líder de elenco, isso é uma coisa. Como treinador, você não é apenas um líder de elenco, mas você é um gestor de pessoas. E essa é uma parada que sempre ficou uma lacuna nos trabalhos do Rogério Ceni, e ele chega com... E eu me recordo das coletivas do São Paulo, assim, umas coletivas sempre num tom carregado, pesado, sempre de muita cobrança, não só em cima dos jogadores, mas em cima dele mesmo, do clube também. Então sempre muito carregado, sempre muito pesado, o Rogério sempre muito ranzinza, né? Pouco se permitia sorrir, comemorar uma vitória. E essa chegada com esse perfil, com essa leveza, me passa uma mensagem diferente. É um Rogério que ele viu algumas coisas, ele reviu algumas coisas como treinador. Ficou esse tempo parado, inclusive ele fala que estava na fazenda, né? Então deve ter tido esse período meio que sabático, né? Eu acho que ele não deixou de estudar, ele não deixou de viver o futebol, mas ele teve esse tempo, essa pausa, eu acho que para ele dar uma esfriada na cabeça, dele fazer outras coisas, se divertir fazendo outras coisas que não o futebol, e ele volta cara, de verdade, assim, eu acho que em nenhuma das outras apresentações anteriores do Rogério, ele esteve com tanto bom humor, né? Óbvio que ele tá feliz, pô, tô vindo pro Flamengo, cara, né? Torcida gigantesca, a maior torcida do Brasil. Pô, tô indo pro Cruzeiro, maior campeão de Copa do Brasil. Pô, tô voltando ao Fortaleza. Pô, tô voltando ao São Paulo Futebol Clube, o lugar onde eu me consagrei, a minha casa aqui. Mas eu não me recordo com tanto bom humor como a gente viu nessa apresentação do Bahia, tá?
Então me passa uma mensagem muito legal, diz que foi muito rápido até a conversa, né? Começou na quarta-feira e ele deixa até uma moral pro Grupo City, né? Então você vê que ele já tá totalmente... ele teve pouquíssimo tempo, mas ele já tá totalmente a par da situação, do que tá acontecendo, né? Do que tá acontecendo com o Bahia, o projeto esportivo do Bahia. Tem que puxar o saco dos caras mesmo, porque é um grupo gigantesco e, cara, eventualmente, se conseguir fazer um grande trabalho, pode rolar um intercâmbio. Pode ser uma catapulta para o Rogério e, de repente, não para um grande mercado, não para o Manchester City, né? Porque ali temos Guardiola, mas para um outro grande mercado, né? E aí sim, de repente, uma projeção, uma visibilidade maior, né? De repente, sim. Então, acho que ele tem esse entendimento, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele pode alcançar. Então, muito legal, cara. Assim, gostei bastante da postura do Rogério. Da postura, porque eu sempre cito a postura do Dorival Júnior no São Paulo. Porque eu falei, antes da coletiva de apresentação, eu falei, cara, o Dorival tá fazendo a maior cagada da carreira dele. Eu falei isso. Só que depois de ver a coletiva, eu gravei um podcast depois, falei, cara, o Dorival tomou a melhor escolha da carreira. Você vê de um dia pro outro, foi literalmente de um dia pro outro. Num dia eu falei que o Dorival tava fazendo a maior cagada da carreira, e no dia seguinte eu falei, cara, ele está no lugar certo, ele está tomando a melhor decisão. Porque, cara, na mensagem é muito genuíno, né? As palavras dele. A escolha que ele teve ao São Paulo, né? De dar continuidade a um trabalho que para ele estava inacabado, né? Então, muito legal também essa boas vibes, né? Essas boas vibes do Rogério, para mim é muito genuíno. Muito genuíno. Ele tá realmente muito feliz. Ele tá realmente muito contente de estar no Bahia. Rogério, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia, Costa Filho da TVE. 2 horas antes do anúncio oficial do clube, circulou também nas redes sociais a informação de que você teria feito novas exigências ao Bahia e de que o acordo não poderia não acontecer. O que a gente viu que você já está por aqui vestindo a camisa do Bahia. Quais seriam essas ditas exigências? Elas passam pela questão da autonomia? Olha, eu assinei o contrato na sexta-feira, de sexta para sábado, à 1h. Então eu não posso ter feito exigência nas últimas 2 horas depois de ter assinado um contrato 30 e poucas horas antes de chegar aqui, né? Eu acho que eu venho aqui para ser o treinador do Bahia, eu venho aqui para tentar desenvolver atletas que já estão aqui, eu venho aqui para tentar fazer o meu melhor, eu com a minha comissão técnica. Essa parte administrativa, acho que o grupo que administra o clube por si só, acho que já mostra todo o seu profissionalismo e autonomia que tem para jogadores. É claro que haverá consulta sobre um determinado jogador no futuro. Para esse ano, eu acho que é um elenco fechado, o mercado já fechado para esse ano. E hoje eu trabalhei pela primeira vez com o grupo, gostei da atitude de todos dentro do campo. Então, assim, eu venho aqui para trabalhar na minha função, como treinador de futebol. Boa tarde, Rogério. Bom, falou sobre essa questão de novas exigências, né? O contrato foi assinado na sexta, então não teve nem como ele ter feito novas exigências, né? E volto a repetir, eu acho que muito improvável também, né? Óbvio que isso é apurado por pessoas, né? Próximas ao clube e tudo mais, eu acho muito improvável, né? Assim, pela feição, né? Pela própria feição do Rogério. Ele já pega uma pergunta até um pouco difícil e ele, cara, responde com muito bom humor, cara. Eu vou citar isso várias vezes porque realmente ele tá genuinamente muito feliz, né? De estar lá, ele quer estar lá como ele queria estar no Fortaleza. E quando o Rogério, ele vai quando a gente vê o Rogério nessa pegada de, poxa, tô feliz de estar aqui, é que com o São Paulo é diferente. E eu acho que ele até, dentro das limitações, ele poderia ter feito mais, sim. Tem torcedor que não gostou? Tem. Acho que fez um trabalho legal? Sim. Mas é que no São Paulo é complicado. Assim, é um mix de emoção. A gente já falou sobre isso. E muitos programas esportivos também refletiram sobre isso, né? O São Paulo, assim, é um negócio tão grande na vida do Rogério que ele não consegue dissociar, cara, assim, o lado treinador, do lado jogador, do lado torcedor. Então ele vive aquele turbilhão de emoções de uma forma muito única. E às vezes danosa, né? Danosa, porque quando você vai
tem que, preciso tomar a melhor decisão para o São Paulo. Ele vai tentar tomar a melhor, mas às vezes, na emoção, ele não conseguia, eu acho. Eu acho, assim, é só uma teoria, né? Ele pode vir e falar que não, mas, cara, assim, eu falei, a gente já falou sobre isso aqui e eu vi tantos programas esportivos também refletindo sobre isso. Cara, é um negócio, era tão mágico para ele estar no São Paulo que ele às vezes tomava as decisões erradas. Às vezes umas decisões um pouco duras, um pouco drásticas, porque ele queria, até como torcedor, que os resultados viessem de forma acelerada, de forma rápida, para ele dar um retorno esportivo para o torcedor. E ele mesmo é um torcedor consumidor do São Paulo. Então eu acho que ele ficava nesse misto de expectativa, ansiedade, alegrias, frustrações, e ele acabava errando. Com o Fortaleza, com o Flamengo, o Cruzeiro não tinha condições, não tinha o mínimo de condições. Com o Fortaleza, com o Flamengo e agora com o Bahia, eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque ele não é torcedor, né? Ele não é torcedor, ele está indo lá para ser um profissional. Ele vai vestir a camisa, obviamente, agora passa a ser um torcedor do Bahia, só que não é aquela coisa de, pô, eu amo isso aqui, eu quero muito transformar o São Paulo dos tempos áureos, de quando eu joguei. Não, eu vim aqui com um projeto esportivo. Agora Grupo City, vamos retomar a confiança do torcedor, vamos retomar o caminho das conquistas do Bahia, né? Campeão, primeiro campeão brasileiro, né? Então, agora não, agora é o Galo, né? Enfim, mas quando o Rogério vai com essa coisa de quero muito estar aqui, mas quero muito trabalhar, e ele não tem esse... A gente pode até dizer esse conflito de interesse, é quando ele conseguiu fazer os melhores trabalhos. Não que o trabalho no São Paulo tenha sido ruim, eu não acho. Óbvio que a decepção fica por conta de títulos não conquistados, mas eu não acho que ele fez um trabalho ruim. Só que ali talvez existisse essa é a palavra, um conflito de interesses, né? Conflito de interesse dele com ele mesmo. Com o Flamengo isso não aconteceu. Com o Fortaleza isso não aconteceu. E agora com o Bahia eu acho que não vai acontecer. E aí ele consegue tomar as melhores decisões com os jogadores que ele tem, com o momento da equipe e com o adversário que ele vai ter pela frente. Rogério, E não fiz nenhuma exigência não, viu? Aliás, fui bem... Cadê o Cadu, né? Que não tô vendo você. Fiz alguma exigência? Cadu, nenhuma exigência, não. Fui super bem recebido. Primeiro, eu tô na Bahia. Segundo, eu tô em Salvador. Terceiro, eu tenho a oportunidade de vestir a camisa do Bahia. E quarto, um grupo do tamanho do Grupo City, que talvez seja o lugar mais profissional que eu possa escolher para trabalhar. Então, esses já são motivos suficientes para estar aqui. De novo, fazendo brincadeirinha, tá? Vamos só para mais uma pergunta e a gente fecha aqui esse trechinho dessa coletiva do Rogério. Boa tarde, Rogério. Theo Mazzoni, do site BNews. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas para você aqui no Bahia, que você consiga ajudar o clube a conquistar o objetivo da temporada, que é não cair para a segunda divisão. Uhum. Pode-se dizer que você é um cara com uma carreira curta no meio dos treinadores, né? Mas mesmo assim já é muito vitorioso, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e conquistou títulos importantes, Série A, Série B, Copa do Nordeste. Você está me elogiando demais. A pergunta final qual que é? Eu queria saber de você, essa chegada ao Bahia, se você trata como apenas mais um clube nessa dança das cadeiras do futebol brasileiro que os treinadores passam, ou se você quer trazer aquela mentalidade vencedora para mudar o que vem acontecendo no Bahia nos últimos anos. Nunca é mais um clube. Na minha vida, nenhum clube foi mais um clube. Todos que eu passei, eu tentei sempre o meu melhor. A história... São 25 anos como atleta de São Paulo, 2 anos como treinador de São Paulo, 3 anos como treinador no Fortaleza, quase 1 ano no Flamengo, né? A única passagem curtíssima foi no Cruzeiro, né? Mas eu trato isso aqui como a oportunidade da minha vida sempre, da minha carreira, e vou tratar sempre o Bahia como se fosse como o São Paulo. Acho que para explicar para vocês o mesmo sentimento que eu tenho, que é o lugar onde eu trabalhei 20 e tantos anos da minha carreira. Para mim é uma grande oportunidade. Eu sei do momento de dificuldade, o objetivo principal, que o time se mantenha na Série A. O segundo objetivo, que a gente possa uma vaga e dar um calendário completo para o Bahia no ano que vem, jogando uma Copa Sul-Americana. Ah, é difícil? Claro que é difícil. Com 3 dias de trabalho, você ir para o jogo, tem dificuldades? Tem. Mas nós temos que aprender a superar todos esses obstáculos.
Bom, vou finalizar aqui. Você vê mais uma vez ele fazendo uma brincadeira, né? Na resposta anterior, deixou uma moral. Falou, primeiro, tô na Bahia, né? Esqueci de falar sobre isso. Tô em Salvador. Então, assim, cara, é impressionante como o Rogério ele já veio com uma outra mentalidade. Ele já veio com uma outra pegada, né? Pô, ele elogia o estado que ele tá, a cidade que ele tá, ele volta a elogiar, diz que não fez nenhuma exigência, ele elogia o Grupo City de novo, agora ele brincou mais uma vez, né? Pô, você tá me elogiando muito, qual que é a pergunta, né? Brincou de novo e falou que, cara, eu trato isso como a oportunidade da minha vida, né? Como foram em todas as passagens dele, em todos os clubes. Então, eu, olha, mais uma vez eu vou repetir, vou ser repetitivo. A mensagem, sim. Cara, a coletiva, as respostas agora, elas são protocolares, né? São protocolares. Ele vai enaltecer o trabalho, ele vai enaltecer os jogadores, ele vai enaltecer o clube, a história do clube. Isso é protocolar. Mas você consegue ver quando é um negócio, sabe, robótico. Quando é um negócio que foi assim, ele falou isso tanto a vida dele inteira que ele fala, ele fala isso com uma tranquilidade. Assim, o Rogério falando agora, assim, é um negócio muito genuíno para mim. Você pode até falar, pô, você está sendo ingênuo. Não, para mim são palavras, assim, um sentimento muito genuíno do Rogério Ceni. E quando isso acontece, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Eu acho que vai fazer um grande trabalho. Difícil, cara, assim, difícil competir com as grandes forças do futebol. Mas você tem que começar de algum lugar. O Botafogo começou com o Luiz Castro ano passado e olha onde chegou hoje. Então tem que começar de algum lugar. Tem que começar de algum lugar. E esse início pode ser com o Rogério Ceni. Conseguiu um case de sucesso no Fortaleza e agora ele chega no Bahia. Fortaleza naquela época tinha pouco dinheiro, mas já era administrado como empresa. Agora ele chega num clube que tem mais poder financeiro e é organizado como empresa, porque hoje é SAF, né? Então acho que tem tudo para dar certo. Ele tem todas as condições para tirar o Bahia dessa situação um pouco delicada e potencialmente até levar para a Sul-Americana. Como ele falou, é difícil? É muito difícil. É muito difícil. A competitividade está muito alta na parte de baixo da tabela. Mas eu acho que dá para fazer. E cara, essa coletiva do Rogério, as palavras do Rogério, elas passam, cara, assim, um sentimento, como eu falei, muito genuíno. Muito genuíno. E eu acho que vai rolar, cara. Acho que vai dar bom, hein? Acho que vai dar bom. É isso, gente. Eu vou terminar o podcast de hoje. Pedir desculpas pelo longo podcast. Não tem. Quando a gente ouve coletiva, aí sim vai, né? Normalmente né, a gente já fala demais. Mas quando tem coletiva, aí a gente extrapola todos os limites. Vocês que nos acompanham até agora, vocês, os sobreviventes, tá? Fica aqui o meu profundo agradecimento. Deixa uma moral pra gente. A gente vai acompanhar o jogo da seleção. E amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais do que foi, né? Essa atuação agora sim contra o adversário um pouquinho mais pesado, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Ótima semana para vocês. Um forte abraço. E amanhã nós estamos de volta. Tchau.